Olá pessoal, mais um podcast História em Movimento no ar. E antes de começar, eu preciso de você, eu preciso do seu like, da sua inscrição no canal. Se você gosta do nosso conteúdo, se você curte, vem com a gente aqui, porque tem muita coisa boa. E hoje tem muito assunto, tem muita coisa para falar, sobretudo para você, mulher que quer mudar a sua vida, que quer tomar conta do seu destino, que quer ser uma mulher independente. Eu trouxe ela, que é escritora, mentora, master coach, palestrante, empresária e idealizadora do Movimento Inspira Mulheres, nossa amiga Flávia Salim. Como vai, Flávia? Boa tarde. Boa noite, né? Boa noite, tudo bem. Pode ser boa tarde. Não Pode sei ser que boa tarde, a hora que assistir. você estiver assistindo aí, né, gente? Tranquilo. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço bom, o convite. Como eu estava te dizendo, adoro movimento. Então, para mim, já é uma honra estar aqui, né? Muito obrigado, Flávia. A gente que agradece aí a sua disponibilidade, que a gente sabe que você tem uma vida muito corrida, muitas coisas. Flávia, fala pra gente o que você está fazendo hoje. Como é que tá a sua vida? Que você tem muitas coisas aqui. Escritora, mentora, palestrante, empresária, o Movimento Inspira Mulheres. Bom, hoje eu sou mentora, empresária, palestrante, escritora. Tudo junto, ao mesmo tempo. Tudo junto. Você sabia que hoje eu estava até no podcast e aí eu estava falando o seguinte: você não vai conhecer uma mulher que faça uma coisa só. É verdade. Mulher já é, por natureza, multifunções. E eu gosto de ter multifunções. Eu gosto até de falar para as mulheres que é possível ter multifunções e multiformas de ganhar dinheiro. Olha só, hoje nós vamos falar de dinheiro aqui. Então você... Assim, eu vou falar muito para as mulheres, mas se os homens quiserem assistir, fiquem à vontade. Não, eles podem assistir, porque a receita é a mesma para todo mundo. É a mesma para todo mundo. E, além disso, né, Flávia? Mãe, esposa e filha, amiga e tudo mais, né? E como é que faz para administrar o tempo, Flávia? Olha, gente, eu tenho uma agenda bem corrida, mas essa agenda, ela é bem administrada mesmo. Você sabe que até um tempo atrás eu usava agenda de papel e agenda do celular. Aí eu falei, não, vai ficar tudo aqui. E tudo funciona. Hoje até uma amiga estava comigo e falou assim, como assim? Porque eu faço supermercado online também. Online. É. E aí ela falou assim, como assim? Eu falei assim, o mercado já está em casa a hora que eu chegar. Tá vendo? Você não precisa ir lá no mercado, o mundo mudou, né, Flávia? E hoje, antes de chegar aqui, eu já coloquei comida para os meus filhos na mesa, viu? Tá vendo? Então, assim, você que fala, mas será que ela tem tempo para os filhos e para o marido? Dá para administrar todo mundo ali no seu lugar. Flávia, deixa eu falar uma coisa importante para você. Vamos pensar agora que uma mulher que tá assistindo aqui e ela tem muitas dificuldades assim, financeiras, né? A situação econômica do país ainda não é boa, as pessoas buscam um segundo trabalho, uma renda complementar. Qual seria o primeiro passo para essa mulher, para ela começar a mudar a história dela? Acreditar que é possível, acreditar que dá tempo, acreditar que se você quiser, você pode mudar a sua história. Eu acho que assim, para tudo na vida, você tem que acreditar primeiro em você. Você acha que você, antes de tudo isso, porque eu percebo, você me corrija se eu estiver errado, Flávia, que algumas mulheres, em virtude da condição financeira, da cultura, dessa situação de, às vezes, depender do homem, a autoestima fica muito baixa. Primeiro, talvez, trabalhar essa autoestima seria um caminho? Não é possível realmente acreditar em si se você tiver com baixa autoestima. O caminho é acreditando que você pode, que você é capaz, que você é merecedora, trabalhando a sua autoestima. E, gente, o dinheiro hoje, de verdade, para esse tipo de trabalho, ele não é uma desculpa. Por quê? Porque hoje você tem inúmeras ferramentas. Você tem no Instagram informação, você tem no YouTube informação, você tem na TV informação. Basta parar de perder tempo com coisas fúteis e buscar coisas que melhorem a sua autoestima, que mudem
o seu mindset, sabe? Que mude a sua mentalidade, que transforme você numa pessoa mais capacitada, que te empodere mais. Flávia, esse é o tipo de abordagem que você tem com as mulheres quando elas te procuram? Qual que é o perfil assim, de mulheres que procuram o seu atendimento como coach também? Assim? Normalmente mulheres que querem mudar o resultado da vida delas. Eu tenho clientes desde pessoas que estavam em depressão e queriam acreditar mais em si, acreditar que poderiam mudar esse cenário da própria vida, porque é uma das coisas que eu acredito, que basta você querer, mas você tem que querer muito. E um processo de coach é um processo que exige muito da pessoa, então ela tem que querer bastante. Mas também pessoas que querem ter realização, que querem mudar de carreira, que querem ser promovidas, que querem mudar o posicionamento delas na sociedade. Entendi. E outra coisa que eu acho muito legal, assim, que é bom a gente também colocar aqui. Não necessariamente uma mulher que tenha uma vida mais estável e queira mudar. Pode ser uma mulher da periferia que está tentando, que está correndo atrás. Ela pode, a partir daquele universo que ela vive ali, ela fazer alguma coisa para mudar também, né, Flávia? Eu era da periferia. Conta essa história pra gente, Flávia. Olha, eu nasci em Jandira, sou filha de um pedreiro e de uma manicure, de um pedreiro alcoólatra, bem violento, meu pai. Eu vivia num lar muito disfuncional. E desde os 10 anos de idade, a minha mãe me levava para trabalhar no salão que ela trabalhava. E era um salão de classe alta. E ali eu varria o chão dos cabeleireiros, assim que tinha o cabelo no chão, servia café para as clientes para ganhar uma caixinha. E aquilo me fazia acreditar que eu poderia ter uma vida diferente. Então a gente pegava trem, ônibus, andava muito até chegar a esse trabalho. E eu ia tendo cada vez mais a certeza de que assim, a vida da minha mãe era uma vida honesta e clara, mas era uma vida que eu não queria. Que a vida que eu queria era uma vida diferente. Então, mesmo trabalhando desde cedo, você falou de alternativas, eu buscava alternativas. Eu vendia catálogos, eu vendia produtos de catálogos, eu buscava empresas que me dessem produtos físicos mesmo, em consignação, mesmo muito jovem. Eu já fazia isso. Para quê? Para complementar a minha renda. E eu vejo que assim, existe um potencial muito grande em muitas mulheres mais humildes. E elas nem sabem disso, né? Não sabem, não... E precisam buscar mais. Então, uma pergunta, assim, uma dúvida que eu tenho, Flávia. Como descobrir? Porque, assim, eu não sei, eu não acredito que seja fácil isso. Porque eu tô tentando me colocar no lugar de uma pessoa que quer fazer essa mudança, mas eu já vi muita gente falar assim, cara, mas eu não sei nem qual é o meu talento, o que eu faço, por onde eu começo. Como que você ajudaria essa pessoa? Você sabe que assim, eu, há muito tempo atrás, eu sempre usei um discurso que eu uso hoje de uma forma diferente. O discurso que eu usava era o seguinte: se eu pude, qualquer pessoa pode. Porque houve uma época na minha vida que para eu poder adquirir algumas coisas, eu trabalhava inclusive sábado e domingo numa imobiliária, como recepcionista. Só que as pessoas achavam que eu era louca. Achavam que porque eu trabalhava de segunda a sexta, estudava à noite e trabalhava no sábado e domingo, eu era louca. Só que com 18 anos eu já tinha dinheiro para comprar um apartamento e um carro. Nossa. Foi assim que eu fui doutrinando a minha história. Por quê? Porque eu tinha muito claro o que eu queria. Então, assim, o primeiro passo, você perguntou como que as pessoas podem, é querer. O que acontece hoje, que eu percebo, e talvez até na minha época, antes as pessoas não tinham a facilidade da informação. Hoje as pessoas têm a facilidade da informação, mas elas querem o retorno imediato. É muito mais fácil eu querer ter um celular da moda que todo mundo tem do que economizar, do que alcançar, de repente, a minha casa própria. Ela vai dar mais trabalho.
Você vai ter que se dedicar mais. Tem uma questão de status social. Vai ter que ter mais foco. Mostrar o celular. E aí as pessoas querem o prazer imediato. Trocam o sonho, o desejo, a estabilidade por um prazer imediato. E acabam não vivendo aquele processo, né? E não é difícil. Discordo de você que seja difícil. O que acontece é que muitas vezes a nossa ambiência, eu moro num lugar onde as pessoas estão vivendo o imediato, né? E aí talvez aquilo eu não estou conseguindo acreditar que é possível eu ter mais, que é possível mudar a minha realidade. Então você tem que mudar a sua ambiência. Como? Se eu não posso mudar daqui, se eu não posso pagar aluguel num lugar diferente. Estude. Busque informação. De novo, hoje a gente tem informação em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Hoje eu estava passando em frente à biblioteca ali da Xavier de Toledo, que é a biblioteca do centro da cidade. E um dos meus primeiros empregos foi ali, naquela rua. E eu estava contando para uma pessoa. Saía de Jandira, pegava um trem, pegava o metrô na Barra Funda, descia ali naquele Anhangabaú. E ali eu trabalhava. Na hora do almoço, ao invés de fazer qualquer coisa com as pessoas, eu desvendava aquela biblioteca que tinha do lado. Não tinha essa informação que existe aqui. E hoje, se você for olhar uma pessoa, não estou generalizando, mas a maioria das pessoas vai estar olhando o TikTok. Por quê? Porque vai trazer um prazer imediato, vai estar rindo, vai estar se divertindo, vai olhar o Instagram com coisas para comprar. Né? Eu digo assim, bendita empresa chinesa, mas às vezes as pessoas estão ali recebendo um monte de sacolinha. Para que tudo aquilo de sacola? Pensa, será que é necessário? Sim. Será ter um pouco mais dessa análise? Acho que a mudança de mentalidade, né, que você colocou é um passo fundamental, né? Porque sem informação, sem essa mudança de mentalidade, ela continua só reproduzindo aquela vida e só fazendo sempre a mesma coisa. Então, Flávia, você, mesmo muito jovem, pelo que eu entendi, você valorizava muito o acesso à informação. Era algo que você colocava assim como uma prioridade para você? Era uma prioridade, porque... Ainda é, né? Como eu não tinha isso muito em casa, eu não aprendi a comer de garfo e faca na minha casa. Eu aprendi a comer de garfo e faca na casa dos meus amigos, na casa das minhas amigas. Eu aprendi a me comportar observando outras pessoas, né? Apesar da minha mãe trabalhar num lugar muito sofisticado, era ali que eu olhava. Era ali que eu virava e falava assim, é daquela forma que eu quero me comportar. É aquilo que eu quero entender. Eu queria saber do que falar, como falar. Entendi. Flávia, você, óbvio, quantas, assim, acho que o número exato é difícil, mas quantas mulheres, assim, que você já atendeu, que já passaram, assim, que eu fiz mentoria direta, eu acho que mais de 50. Direta. Digo do individual. Agora, de grupo... Nossa, aí vai... Aí são muitas, porque às vezes eu faço encontros para mais de 200. Sim. Como aquele encontro que a Vanessa esteve lá também. Aquele da Vanessa são os pockets, que eu chamo, que eu faço todo mês, que são para 60 pessoas. Certo. Agora, semestralmente, eu faço um para 200. Legal. E dessas histórias assim que você já viu, que você ajudou, tem alguma assim que você lembra, assim, que você pode compartilhar com a gente? Tenho uma história até que está num outro livro, que é um outro livro do Movimento Inspira Mulheres, que chama Mulheres Inspiram Mulheres. Tem uma cliente minha, amiga também, hoje, que ela fala que até chegar em mim foi o último passo. Que ela mesma falou, se eu não conseguir melhorar, mudar de vida, mudar a minha perspectiva a partir de um processo de coach, é muito forte o que eu vou falar, eu vou me matar. Nossa! Quando você começou a falar, eu achei assim que era uma coisa meio de brincadeira. Se eu não mudar agora... Mas não, era muito sério. Ela né? realmente fala isso. E no livro Mulheres Inspiram Mulheres, que é um livro que eu sou a organizadora e tem várias coautoras, nesse livro ela conta exatamente essa história. Cara, que ali ela começou realmente a enxergar a autorresponsabilidade dela, a mudança comportamental e de mentalidade.
Como foi, Flávia, assim, quando ela chegou, assim, como que você conseguiu trabalhar isso na mente dela, assim? Eu não sei, olha, pra ser sincera, ela não me falou isso de cara, né? Ela me falou depois. Ela só me falou depois. Isso. Ela só me contou depois também. Ela fez o Isso. trabalho de coach com você. Isso. Ela só me contou tudo isso depois. Ela só me contou depois porque antes do primeiro encontro, ela desmarcou umas 3 vezes e era tudo por uma questão da ansiedade. Nossa. E ela só me contou isso depois. Para mim, eu estava entrando num processo para atender uma pessoa com depressão e ansiedade que não tirava o trabalho do médico dela, o trabalho do psicólogo dela. Mas foram todos trabalhos que se complementaram. E hoje, como ela está? Ela está maravilhosa. Ela está super bem, ganhando muito dinheiro, mudou de carreira, mudou de vida. Agora ela é corretora de imóveis. Corretora de imóveis. E você fez parte desse processo de mudança. Desse processo de mudança. Dá um orgulho, não dá não, Flávia? Você fala assim, nossa, eu olho assim, eu fico até emocionada, né? Fico muito feliz, muito emocionada. E tem histórias também de pessoas que, por exemplo, se davam muito mal com toda a equipe de trabalho e acreditavam que era a equipe, enquanto era a própria pessoa. Como é que é essa história? A pessoa reclama do ambiente de trabalho, Ela reclamava de todo mundo, reclamava do ambiente de trabalho, reclamava de tudo. E não via a vida dela como um processo que podia ser próspero. Nossa. E aí, durante o processo de coach ali, durante todo aquele processo, nós descobrimos, eu falo nós, porque foi uma descoberta para ela também, que os erros estavam nela. Uau. E ela mudou radicalmente. E assim, antes mesmo da gente terminar o processo de coach, ela já estava recebendo uma proposta de promoção. Cara, que bacana, hein? E Flávia, responde pra mim uma coisa. Óbvio, assim, a pessoa chega pra falar com você e você não conhece toda a história dela, né? Como você faz? Qual é o seu método? Não sei se você pode até falar isso, mas qual que é o seu método assim, de trabalho para você ir? Porque cada pessoa tem um perfil, tem um estilo. Eu imagino que seja algo bem complexo isso. Olha, as sessões de coach duram em média de 2 horas. Então, a primeira sessão é realmente para descobrir a pessoa. E a gente tem técnicas ali para descobrir até se a pessoa está sendo sincera com ela mesma. Tem gente que às vezes vai até a 5ª sessão se enganando. Porque à medida que ela está enganando o coach, no caso eu, ela também está se enganando. Mas dá para ir percebendo. Até porque o processo que eu trabalho, ele é um processo cognitivo e também de mentalidade. Ou seja, nós vamos trabalhar o consciente e o subconsciente da pessoa. Nossa, e como é o subconsciente, por exemplo? Como é que a gente trabalha isso? Porque assim, eu tô te perguntando isso que eu sou totalmente leigo, assim, eu falo, cara, como pode isso, entendeu? A gente fala que é um exercício de VAS, que é uma visualização e uma percepção do que você vai visualizar, né? Então, nesses exercícios, você vai se entregando mais. Ou seja, nós trabalhamos aqui o racional e o emocional. Olha. O cognitivo, o subjetivo ali, né? Essa mente ali, a gente trabalha toda no emocional. Nossa, eu imagino que você, nesse trabalho, as pessoas devam visitar muito o passado, ali, alguns traumas, algumas coisas, que você precisa encontrar a raiz do problema, talvez lá na infância, de repente. Porque o que acontece? Tudo na vida da gente é através de obstáculos, impedimentos e crenças limitantes. O que eu queria dizer quando eu cheguei aqui na porta era o obstáculo. Um obstáculo. Exatamente. Ou seja, esses obstáculos, isso tudo que a gente vai criando são as nossas crenças limitantes. Eu não consigo dirigir, eu tenho medo de sair à noite, eu não posso falar em público.
Eu não posso ser independente financeiramente. Nunca vou conseguir isso. São todas as crenças limitantes. E as pessoas, as mulheres chegam assim pra você, com várias crenças. No coach eu não tenho clientes só mulheres, né? Sim. A coisa na minha vida foi tomando uma proporção que foi virando cada vez mais mulheres. Hoje é 90% mulher. Mas tem 10% homens homem. também que te procuram. Mas é muito mais mulher. Eu acho que foi tomando uma proporção dessa natureza. Mas crença limitante, normalmente, ela se forma a partir da infância. Entendi. Uma crença que eu tinha, já que a gente vai falar de crença, como minha família era pobre, eu acreditava que eu não podia prosperar muito. Então, à medida que eu ganhava dinheiro, porque eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo na minha vida. Certo. Eu gastava muito também. Eu gastava dispendiosamente. Coisas que você nem precisava, às vezes. Absurdamente muito. Então, eu não conseguia conter o dinheiro. Até ter o meu apartamento, até ter o meu carro era uma coisa. Mas depois, quando eu comecei a ganhar bastante dinheiro, eu me sentia culpada por ter dinheiro e a minha família não ter. Entendi. E aí eu acabava gastando mais, gastava tudo que eu ganhava. E até me endividava. De uma certa forma, acabava honrando ali a minha origem. Entendi. E Flávia, quando que você, a partir da sua história, que você teve um sucesso na sua vida profissional, que você entendeu que podia ajudar outras pessoas? Assim, como foi esse start? Foi justamente com essa virada de chave. Eu, durante muito tempo, eu trabalhei no mundo corporativo durante muito tempo. Como eu falei pra você que eu ganhei muito dinheiro cedo, eu fui vender carro. Numa época em que vender carro dava bastante dinheiro. Hoje é algo bom, mas antes era muito bom. Com 18 anos eu fui convidada para vender carro. E aí fiquei muito tempo vendendo carro e ganhava bastante dinheiro. Depois disso eu fui para o mundo corporativo, porque eu já não queria mais trabalhar sábado, domingo, feriado. E saindo de lá eu fui empreender. Quando você fala mundo corporativo, era o que exatamente? Uma seguradora. Uma seguradora. Seguradora, isso. Eu trabalhei numa seguradora multinacional durante muito tempo. Ali eu comecei como vendedora e cheguei a gestora de pessoas. Bacana. Quando eu saí de lá, eu fui empreender. E quando eu fui empreender, eu não tinha muita noção de empreendedorismo, que esse é um erro que a maioria das pessoas comete. Que área que você foi empreender? Eu fui empreender na área da beleza. Eu montei uma distribuidora de produtos de beleza para salão. Eu estudei, mas não era o mesmo que ter a vivência. E um salão de beleza. Certo. Só que eu já era muito audaciosa, eu montei algo grande, né? E esse grande dava muito trabalho, especialmente porque era algo muito específico. Precisaria de alguém que tivesse mais know-how, mais conhecimento no próprio negócio. Não deu certo, não é que não deu certo, faliu, não. A distribuidora eu acabei fechando mesmo, mas o salão de beleza, em um determinado momento, eu fui fazer um processo de coach. Num salão de beleza? Não, eu fui buscar um coach pra mim, porque eu tava pirando. Entendi. Eu falei, eu não sei fazer isso. Eu não sei, eu desmoronou o meu mundo, né? Porque eu achava que eu sabia muito sobre gerir pessoas, sobre negócios, mas o que eu sabia era ser funcionária de uma empresa grande e rica, né? Eu não sabia ser a dona do meu negócio. Eu não sabia gerir tudo aquilo. É legal você falar isso porque mostra uma humildade, né? Que você se enxergou como alguém que precisava de um auxílio, de uma ajuda. E olha que assim, eu ficava assim, de segunda a segunda, em horários diversos dentro do Sebrae. Mas o que eu precisava também era me entender. Era ver o que faltava na Flávia para deslanchar. E aí você procurou um coach. Aí eu fui fazer um processo de coach. Quando encerrou o processo de coach, ali eu já tinha entendido que aquele não era o negócio que eu queria, trabalhar com aquilo não era o que eu queria, e aí eu achei fantástico
ver aquele caminho que alguém tinha me feito entender o meu caminho, porque no processo de coach eu não vou mostrar para você as ferramentas, eu vou te dar as ferramentas, mas você vai encontrar o seu caminho, você que vai utilizar, as respostas são suas. E aí eu falei, gente, eu quero fazer isso para as pessoas. Porque como eu, naquele meio que eu já estava, eu já estava encontrando muitas pessoas perdidas. E a intenção, quando eu terminei, eu falei, vou vender. E aí, como eu sou muito disciplinada, eu comecei a trabalhar no salão com a ideia de que eu ia vender ele em agosto. Eu falei, eu vou vender em agosto. Isso era abril. Você tinha um salão, é isso? Tinha um salão de beleza, bem grande até. E você pensou já em vender o seu salão? Daí nessa época, quando eu estava terminando o processo de coach, eu tinha uma viagem agendada, era abril, eu tinha uma viagem para o Caribe. Aí eu falei, quando eu voltar, eu vou organizar tudo para vender. Aí quando eu voltei, eu comecei a organizar tudo para vender, e aí todo mundo, ela é louca, ela não vai conseguir vender, como várias coisas na minha vida. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes você vai ouvir que você é louco na sua vida, mas você acredita na sua loucura. E aí eu comecei a trabalhar aquilo para vender. Comecei a pedir para o computador rescisões, comecei a trabalhar tudo para vender. E eu falei, eu vou vender em agosto e setembro eu vou passar um período na Califórnia. Eu falei, é o presente que eu vou me dar. E as coisas foram acontecendo. E o meu marido falava assim, não tem comprador, como que você já está vendo passagem? Eu falei, mas eu vou, vai dar tudo certo. Eu vendi esse salão dia 30 de julho, dia 30 de agosto eu estava entregando a chave, com tudo certinho. E dia 2 de setembro eu estava embarcando para a Califórnia. Caraca. Por quê? Porque eu falo que planejamento é fundamental. Então, qualquer pessoa que vem fazer um processo comigo, eu tenho 2 mentorias. Uma se chama Newbie, que tá aqui nesse livro. Por que eu fiz esse livro? Porque esse livro vai fazer a pessoa... Newbie se chama Novo Ser. Que é para quê? Para que a pessoa faça aqui um processo de autoconhecimento de uma forma simples, rápida e barata. Eu falei assim, nem todo mundo vai conseguir pagar um processo de coach, seja com a Flávia, seja com qualquer outra pessoa. Mas ler um livro, fazer os exercícios que estão propostos aqui e fazendo isso de forma tranquila, sabe, olha, é um livro que tem muitos exercícios, bacana, que é um passo a passo para a pessoa se conhecer. Que eu chamo aqui, ó, pratique o poder de transformar-se. E a partir dessa situação que você enxergou o coach, aí você vai para a Califórnia, você foi para a Califórnia para... Aí fui para a Califórnia para descansar. Era para descansar. Aí quando eu voltei, eu falei, eu vou ser coach. Entendi. E aí fui estudar. Fiquei estudando, estudei 2 anos, praticamente. Ó, eu acho muito legal você falar isso, porque foram 2 anos de preparo ali, né? Não foram 2 anos você, tranquila, não, estudando para poder atender as pessoas. Trabalhando também, né, porque eu também sou sócia do meu marido numa empresa que a gente tem de perícias, então eu estava trabalhando e estudando, trabalhando e estudando. E muita gente confunde hoje um coach com, às vezes, um coach que a pessoa vai fazer um curso de 3 dias, gente. Eu estudei 2 anos, várias metodologias, para que eu virasse e falasse assim, eu posso mexer com as emoções e com a vida de alguém. Que bacana, hein? E, Flávia, quais são suas referências, assim, que você, mulheres, homens também, que você olha, assim, você fala, poxa, essa pessoa é um exemplo para mim? Olha, eu adoro a história da Mary Kay, porque eu também já vendi Mary Kay. Eu gosto muito, enquanto coach, do Tony Robbins, uso muito da metodologia dele. História de mulheres, assim, que eu adoro. A história... Gente, esqueci o nome. Mas o nome do filme que vocês vão pegar tem tudo a ver. Que é Joy, o nome do sucesso. É o nome do filme. Sim. Mas é a história daquela mulher que tá no Joy. Eu adoro aquela história, porque é uma mulher também
muito humilde que transformou a vida dela inventando aqueles esfregões. Você já viu esse filme? Eu já ouvi falar. É bem legal. É bem legal. Quero assistir mais agora. Assista agora que você vai ver ali o que é o poder de se transformar mesmo e de acreditar em si. E vamos lá, Flávia. Você estudou os 2 anos e já se preparando para ser coach. Mas como foi assim quando... Tá, agora eu vou começar e as pessoas vão me procurar. E aí? Aí eu fiz algo mirabolante. Eu falei, eu vou fazer uma mega palestra, vou chamar todo mundo, vou reunir muitas pessoas para começar a falar disso, né? Comecei a falar um pouco no Instagram, fazendo uma ou outra postagem de forma muito tímida, mas aí eu falei, não, vou reunir um monte de gente, vou convidar para um evento grande. E era dia 19 de março de 2020 Ixi. que ia acontecer esse evento. E aí? E aí que não aconteceu, porque Pandemia. fechou tudo no dia 17 de março. Nossa. Aí eu falei, puxa, e agora? Acabou tudo, né? Não. Falei, agora vai ser aqui no Instagram mesmo. Era o único recurso que a gente tinha. Sim. E vou ser sincera com você, aí eu fiz assim uma maratona de lives, eu acho 15 dias de live sem parar, porque eu falei, a gente vai ficar uma quinzena preso, não vai? Só 15 dias. Não era né? uma quinzena. A quinzena, falaram 15 dias. Eu falei, 15 dias, então eu vou fazer 15 dias de live, acabou da live, eu faço o evento, e aí vendo minha mentoria, vendo meu processo de E aí coaching. são quase 2 anos aí para... Aí daqui a pouco acabou a quinzena, falaram, não, é uma quarentena. Eu falei, não, mas aí quarentena Ficou mais difícil. já ficou mais... Aí eu já lancei a venda do meu processo de coaching. Entendi. E comecei a vender para as pessoas para fazer esse processo online mesmo. Vendia um pouco mais barato, mas vendia online. E foi muito bom para mim. A pandemia foi algo muito bom para mim. Eu só tive que segurar um pouco, porque eu acho que as pessoas confiavam no que eu estava falando, viam, conheciam um pouco da minha trajetória. Muitas pessoas conhecidas compraram o processo comigo no começo, né? Então isso foi bem bacana. Então vamos lá, você que está assistindo, o primeiro passo que a Flávia colocou aqui, ela procurou uma ajuda de um coach, que mostrou para ela que o lugar que ela estava não era o lugar... Não era o que estava me fazendo bem, nem feliz. Não era o que estava fazendo bem. Então você que não está feliz, você que quer uma mudança, pode procurar a Flávia, que é uma coach, que é muito competente, tem know-how, tem experiência. Ou pode ser um outro coach também, mas procurar uma ajuda para direcionar, né, Flávia? E essa direção vai vir de você mesmo, mas assim, às vezes sozinho a gente não consegue. Por mais que eu tenha dito, ó, se você quer um processo para se autodesenvolver, você pode conseguir isso através desses canais gratuitos, mas muitas vezes é muito importante virar e falar assim, eu preciso investir nisso em mim. Entendi. E Flávia, na sua trajetória, nessa trajetória que você de vida, essa sua história de vida, eu acho que nem tudo foram flores, obviamente, muitas dificuldades. Existiram algumas situações que você pensou assim, acho que eu não vai dar mais, eu não sei, essa incerteza, essa tristeza. Às vezes até falta a família, às vezes olha assim, não dá muita credibilidade. Na verdade, no meu processo, assim, eu não quero nem falar muito, porque, na verdade, nunca foram flores, né? Sempre foi muito mais desafiador. E é por isso que, assim, hoje, às vezes, eu faço coisas que as pessoas falam, olha, nossa, mas está demorando demais para vir o resultado. E eu só sei que é um processo. Para todo mundo é um processo. Às vezes, para alguns vai acontecer mais rápido, mas não adianta olhar o resultado do outro e achar que o seu resultado vai ser fácil. O meu, como sempre foi um desafio, sempre foi muito penoso, eu não enxergo dessa forma, eu enxergo que é possível. Flávia, além dessas dificuldades, eu acho que as mulheres elas têm uma outra dificuldade que é uma coisa muito das pessoas, da sociedade, né? O machismo. Você sentia o machismo nas pessoas de homens assim olhando para você? Nossa, mas quem ela pensa que ela é? Será que ela vai chegar tão longe? Eu acho que o mundo está mudando muito.
né? Que bom, né? Para melhor. Que bom, eu acho que o mundo está mudando muito. Eu acho que não tem mais nem espaço para as pessoas falarem isso. Mas vamos lá, há 5 anos atrás, quando eu comecei até com essa questão do digital, muitas pessoas tiravam sarro. É E mesmo? mais homens do que mulheres. As mulheres eu acho que elas ficavam um pouco mais na delas. Isso te assim. magoava? Um pouco, mas eu, como sou um pouco provocativa, assim, né, nessa questão, eu entrava na onda. Na época, tinha uma novela que tinha. Eu não sei nem o nome da novela, porque faz muitos anos que eu não assisto novela. Mas tinha gente que falava assim, homens, tá? E aí, Vivi Guedes, que tinha uma menina que era uma blogueira. Entendi. E ela era linda, maravilhosa, era a Paola de Oliveira. E eu falava assim, nossa, tá me comparando com a Paola de Oliveira? Muito obrigada. Você pegava uma piada ali, uma coisa meio jocosa e já virava o jogo. Eu fazia pra me sustentar também, porque senão eu também poderia fraquejar. E aí é ter muito claro o que a gente quer. Quando a gente tem muito claro o que a gente quer, eu ouvi piadas do tipo de homens assim, o coach é aquele cara que... Você agora virou coach, né? Que o coach é aquele cara que anda de Celta e ensina as pessoas a ter BMW. Nossa. Aí eu falava assim, eu não sei, porque eu nunca andei de Celta. Nunca andei de Celta. Nunca andei. Aliás, eu andei uma vez de carro nacional. Então, assim, eu tinha as respostas. Você tinha que ser, assim, ter uma... a expressão que eu vou usar é uma expressão muito do esporte, mas você tinha que ter uma casca grossa ali, né? Pra aguentar tudo isso, né? Sim, porque senão é muito mais fácil desistir. E o mundo não vai querer tudo e todo mundo de braços abertos. E muitas vezes, para quem está começando, mudando de carreira, para quem quer algo diferente, às vezes os próprios familiares, os próprios amigos de perto vão ser os primeiros a criticar, a Você fazer sentia uma isso piada. na sua família? Muito, muito. O que eles falavam pra você? Que você está inventando agora? Já não tá bom tudo que você faz? O que você está inventando agora? E aí eu falava assim, eu estou inventando agora algo que eu vou mudar a minha vida, a sua vida e a vida de quem aparecer na minha frente. Porque isso mudou a minha vida, eu quero mudar a vida dos outros também. Coragem, né, Flávia? Tem que ter coragem. Vai chorando ali, mas vai, né? Vai pra cima. Ali. E é assim, né? Às vezes as pessoas perguntam, você já pensou em desistir? Você já pensou em desistir, Flávia? Era isso que eu ia falar, faça essa pergunta pra mim. Quase todo dia. Nossa! Ainda hoje, Flávia? Ainda hoje, às vezes fala, ai, pra que tanto? Mas, quando você vira e fala assim, tem um propósito, e você recebe uma mensagem de alguém que fala, puta, aquilo que você fez, ou o seu livro, ou a sua mensagem, ou a mensagem que você trouxe alguém pra falar, me transformou, aí fala, então tá bom. Aquele up, né? É isso que eu quero. Que legal. Não tem a ver só com dinheiro. Tem a ver com algo que é maior do que o dinheiro. E aí, consequentemente, o dinheiro acontece. Boa dica, hein? Olha aqui, ó. Fala de novo isso, Flávia. Achei muito legal o que você falou. Quando a gente faz algo que a gente gosta muito, que tá te dando um prazer grande, que você vê o resultado, não tem a ver só com dinheiro. Tem a ver com algo que te dá prazer, que gera prosperidade. E aí, automaticamente, o dinheiro acontece. Tá vendo? Então você que busca, isso aqui dá muito dinheiro, isso aqui é muito legal, não é bem por aí. É legal você buscar aquilo que vai transformar o universo, que você vai conseguir ajudar pessoas e o dinheiro vai ser uma consequência. E assim, eu vou te falar uma coisa, eu falo pra todo mundo, às vezes você não precisa querer ser o salvador, você não precisa querer também ajudar pessoas, você pode de repente querer consertar um carro, mas se você faz isso com muito prazer, se você de repente está aqui fazendo algo, se a gente está aqui fazendo esse podcast com prazer, entendendo a mensagem que a gente vai levar, consequentemente o dinheiro vai chegar. É isso. A pergunta que eu deixo, e eu acho que a Flávia, se eu estiver falando bobagem, você me corrige, Flávia, pelo amor de Deus. Para você, mulher que está assistindo, é o que te faz feliz, o que te dá aquela
satisfação, aquela alegria de fazer, né, Flávia? Exatamente. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Homem, quando faz alguma coisa que não gosta, fica sisudo. Sim, muito. Mulher, quando faz algo que não tá gostando, que tá insatisfeita com o emprego, que tá... Gente, é quase andar pra trás. E aí fica mal-humorada, fica infeliz. Briga com o marido. Briga com o marido, briga com os filhos. E aí você falou, como que dá tempo pra Flávia fazer tudo? Porque eu gosto do que eu faço. E aí eu sou dona do meu tempo. Então eu consigo dominar ali o meu tempo para ter tempo para ficar com um filho de 16 anos, com um filho de 11 anos, dar atenção para o meu marido. Adolescente, né, que é uma Exatamente. idade ali que você tem que estar junto. E assim, antes que alguém, né, venha falar, nossa, mas ela tá se achando, ela tá querendo mostrar que ela é melhor. Muito pelo contrário, né, Flávia? Você mostra todos os seus problemas ali para mostrar que hoje as coisas mudaram, que é possível, né? Gente, volto a dizer, se foi possível para mim, é possível para muitas pessoas, sabe? É possível para você que tá aí de repente acreditando que não é possível para você. Hoje eu realmente me acho. Eu não vou tirar esse crédito, não. Porque durante um tempo eu tinha vergonha de me achar, mesmo sendo. Entendi. Hoje, depois de muito autoconhecimento, autoestima, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu posso, eu sei o que eu faço. Então eu realmente me acho. Mas assim, eu entendi, mas no sentido não de humilhar as pessoas. Não, né? mas porque se a gente não se achar, gente, assim, se achar no sentido de saber que você pode, qualquer um vai dizer que você não pode. E eu tive muito mais pessoas na minha vida para dizer que eu não poderia, que não seria capaz, que era besteira, que era loucura, do que pessoas para dizer que iria dar certo. Tem algum... Até hoje. Tem algum episódio que você lembra, assim, que foi muito marcante para você, de alguém que disse que não ia dar certo e isso também acabou te motivando, Flávia? Ai, Johnny, eu cresci numa casa que o meu pai era o tempo inteiro falando isso. Nossa. O tempo todo falando isso. Isso porque tinha um problema com álcool. Isso, também. o tempo inteiro. Então, assim, pra mim, ao invés de eu aceitar todas aquelas informações, eu mostrava que eu ia fazer diferente. Eu queria fazer diferente. Ou seja, você usava as críticas como combustível para você mudar. E teve uma época que eu até usava um advérbio que era o seguinte, que eu falava assim, a seguinte frase que eu usava era, eu uso a minha raiva como válvula propulsora. Porque eu ficava com tanta raiva de tudo aquilo que eu ouvia, que eu usava como válvula propulsora. Mas eu conheço pessoas que usava para se vingar, fazia o que, de repente, qualquer outra pessoa dizia que ia dar errado. Entendi. Então você usava uma situação que era ruim, que era algo que te magoava, eu acredito, mas para você continuar, né? Para você poder mudar a situação que você vivia naquele momento. Né? E assim, eu sempre falei, escrevi para mim, muito jovem, eu vou ter um lar com marido, filhos, vai ser uma casa grande, bonita, vai ser uma casa com paz, que era algo que eu não tinha. Então tudo aquilo eu colocava para mim. Você escrevia na redação das escolas. Nossa. E aí, às vezes, meus professores pegavam a redação, porque sempre é o mesmo tipo de redação. Você só mudou alguma coisa. Falei assim, porque eu tenho que ter certeza que é isso que eu quero. Você tinha convicção disso? Porque quando eu tinha 11 anos, uma vez eu achei um livro. E esse livro chamava-se Pensa em Riqueza. Anotem aí. Esse livro tem mais de 100 anos, é do Napoleão Hill. Eu não entendia muito do que estava escrito ali, porque era uma linguagem, hoje ainda tem uma linguagem mais atual, mas era uma linguagem muito coloquial. Mas uma das coisas que ele deixava muito claro ali, que ele chamava de autossugestão. Eu lembro até hoje, porque eu tenho o livro até hoje. Que você tem que ter muito claro na sua mente o que você quer para sua vida e escrever. Eu com 11 anos li aquilo. E eu falava, é isso? E ali ele falava de pessoas como Henry Ford, como... Bom, um nome mais forte que eu vou lembrar agora, o
que inventou a lâmpada. Se eu estiver errado, por favor, o Thomas Edison? Thomas Edison. Thomas Edison. Ele falava que essas pessoas tinham vivido aquelas regras desse livro. E eu falei, o quê? Ele inventou um carro e fez isso? Então eu vou fazer. Entendi. Você trouxe para sua vida. Trouxe para minha vida. Hoje, por exemplo, meu filho de 13 anos, quando tinha 13 anos, foi um presente. Toma, você vai ler esse livro. Aí ele terminou de ler e falou assim, não entendi quase nada. Eu falei assim, então daqui um ano você lê de novo. E hoje ele lê por vontade, sabe? Mas é um livro que, assim, eu deixo a dica para qualquer pessoa. Qual é o nome do livro? Pense e Enriqueça. Do Napoleão Hill. Do Napoleão Hill. É um livro muito legal, eu já tive a oportunidade de ler e olha, é bacana. E escreva na sua casa a sua cartinha. Exatamente. Para você no futuro, né? Olha, eu quero estar em tal lugar, que isso é muito legal, depois de muitos anos você vê, né? Você sabe que eu vou contar uma história engraçada aqui agora, né? Chegou um tempo, eu namorava e não dava certo, um namoro meio torto. E aí eu falei assim, tem alguma coisa errada, não tá servindo escrever só pra mim. Aí eu escrevi pra Deus. Bacana. Aí eu falei assim, Deus, eu quero um marido, não era mais namorado, eu quero um marido assim, assim, assim. Eu escrevi com riqueza de detalhes, esse marido. E escrevi para Deus, não foi nem para mim. Tudo que eu queria eu já sabia, mas para ter e ser e viver aquele propósito que eu queria, eu precisava de um marido. Sim. E, gente, isso parece mágica. Mas um dia, no corredor da empresa, assim, a gente se trombou, eu e meu marido. Do jeito que você escreveu. A trombada, não, né? Não, as características. Não, mas eu não tinha percebido ainda que era ele. Entendi. E aí, ele pegou algumas coisas minhas que caíram. Mas peraí, foi amor à primeira vista? Não. Não, foi só uma trombada mesmo. Não, foi só uma trombada. Aí, passou um tempo, ele começou a me paquerar. E aí, eu falei pra uma amiga minha... Eu falei pra uma amiga minha, esse cara... Aí a minha amiga falou assim, presta atenção, ele é tudo que você pediu. Aí eu, olha, deixa eu ver. Nossa, que amiga legal, hein? Te ajudou muito. Ela me chamou atenção. Por quê? Por que eu também tô falando disso? Porque a gente tem que ter claro o que a gente quer. Mas às vezes, o nosso pedido chega... E aí, às vezes, a gente tá tão crítico, que era o caso que eu tava aquela hora, que eu precisei de alguém para me despertar. E falar, é ele mesmo. E eu já tinha namorado 10 anos, já tinha namorado mais algumas outras vezes. E eu namorei e casei em 6 meses. Uau, e 6 meses. Estou casada há 20 anos. Que era exatamente aquilo que você queria. Exatamente. Olha, então, além de te ajudar na sua vida corporativa não, mas a sua vida profissional, esse seu direcionamento também te ajudou na sua vida sentimental. Porque eu uni a espiritualidade. Importante, né? Porque a gente, sem Deus, sem a espiritualidade, eu acho que fica um vácuo. E ali eu entendi que o meu propósito, inclusive de família, que é algo que é muito sagrado para mim, tinha que ter essa bênção de Deus. E isso foi algo que veio de você, assim, algo natural que veio de você? Ou alguém também te mostrou isso, assim, falou, olha, já pensou em colocar Deus e tal? Quando eu era criança, um dos meus refúgios era a igreja. Né? Nas tempestades dentro da minha casa, o refúgio era a igreja. Então eu gostava muito, sempre gostei muito, sou bem religiosa nesse ponto. E na hora eu falei, gente, Deus tem que resolver essa questão, né? Porque eu já estava ali ficando mais velha e não estava acontecendo, só aparecia uns caras nada a ver. Aí eu falei, não, vou pedir aí uma força. Fuja dos caras nada a ver, hein? Falei, vou pedir uma força pra Por quê? favor. Pro cara que sabe de todas as coisas, né? E tem muito cara nada a ver por aí, né, Flávia? Eu acho que hoje em dia ainda deve ter mais, né? Porque eu já tô há 20 anos casada, né? Mas eu acho que hoje em dia ainda deve ter muito mais. Mulheres, tomem cuidado com esses homens que não incentivam, que querem te colocar pra baixo, que acham que vocês são inferiores, deve ter um monte. Tá assim, tá assim. E esse é um dos fatores que tira também a autoestima das mulheres. Alguns relacionamentos.
Acho que você deve ouvir muito. Aliás, vamos fazer essa pergunta. Você ouve muito isso, Flávia? Muito. Relacionamento tóxico. Relacionamento tóxico, mulher que deixa de ter a própria identidade para viver o que o outro quer, o que o outro fala. Violência doméstica. Ixi, violência doméstica. O movimento Inspira Mulheres, que a gente estava falando aí, eu comecei ele fazendo lives para isso. Quero falar agora sobre o movimento Inspira Mulheres. Conta pra gente como é que você começou esse movimento. O movimento Inspira Mulheres começou na pandemia. O que é o movimento e como começou? Quando eu falei do movimento, eu falei assim, eu vou dar voz para outras mulheres. Porque ficava assim, para todo mundo, ficava assim, para você é fácil, né? Você já conquistou, você já chegou. Gente, como eu disse, sempre foi muito, muito, muito trabalho. Mas eu falei, não, eu não quero competitividade com outra mulher, porque eu vivi isso bastante no mundo corporativo, vivi isso muito no mundo muita vendas, inveja, né? E competição, né? Mulher competindo. E aí, nessa minha questão espiritual, um dia eu tive uma conversa assim, com o Espírito Santo e eu falei, eu não quero mais nada com mulher, eu só quero sociedade ou parceria com homens. E um dia ele falou para mim assim, não é assim que vai ser. Você tem que estar fazendo algumas coisas com mulheres. Quando eu terminei o processo de coach, eu fui procurar um mentor. E esse mentor falou até pra mim assim, você tem que ser mentora de mulheres, você tem que ser coach de mulheres. Eu, de jeito nenhum, não quero isso, não quero. E eu rejeitava essa ideia. Quanto mais eu rejeitava, mais desafios apareciam. Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou ser uma voz que vai dar voz para outras mulheres. E comecei com essa história das lives. Foi em agosto, que é o Agosto Lilás, que fala de violência doméstica. Fiz live com a Maria da Penha, porque eu fui buscando, né, e consegui o contato, e fiz live com a Maria da Penha, fiz live com muitas mulheres que sofreram violência doméstica. E o movimento começou a partir daí, dessas lives da gente falando de violência doméstica. E foi abrindo muitas portas para as mulheres falarem mais. Dar voz às mulheres. Isso, dar voz às mulheres. E assim, trouxe gente maravilhosa para o movimento. Você sabia que no Genipabu, lá em Natal, tem uma bugueira que está lá há 32 anos? Não, eu fui para Natal, mas eu não vi uma bugueira. A dona Sônia, ela está lá há 32 anos. Ela é a única bugueira? São 3, mas assim, que tá lá constantemente Sim. é ela. Nossa, imagina o preconceito que ela não sofreu. E você sabe que foi muito legal, que ela falou que no comecinho sim, mas hoje em dia não. O pessoal respeita. O pessoal respeita. O pessoal respeita. E como eu tive contato com ela, eu estava lá, e eu vi ela pilotando, achei aquilo incrível. E aí eu vi que o bug dela encalhou, eu fui falar para os caras, que eu estava em outro bug, os caras, não, deixa, ela se vira. Eu achei aquilo tão hostil, né? Mas logo em seguida ela chegou. E aí eu fiquei brava com eles. Falaram, não, você não tá entendendo, ela se vira porque ela é capaz. Entendi. Aí eu achei bem bacana aquela frase dos colegas dela. E aí trouxe ela para fazer uma live. Ela falou assim, não, a gente se ajuda. Mas aquilo para mim é o meu dia a dia. É algo que eles sabiam que eu saberia sair. Senão, a gente se ajudaria sim. E ela participou do movimento Inspira Mulheres. Participou. E muitas outras mulheres. Vocês trabalham com temas assim, Flávio? Ou é algo natural, assim? As coisas surgem? Aí eu fui transformando o movimento Inspira Mulheres também para levar inteligência emocional para as mulheres, que é por isso que daí eu faço esses eventos grandes. Certo. Nesses eventos grandes aí de 200 mulheres para uma imersão de inteligência emocional, as mulheres começaram, Flávia, por que você não fala um pouco de empreendedorismo pra gente? Traz um pouco de empreendedorismo. Aí eu comecei a fazer os encontros mensais do Clube Movimento, que é uma linha do movimento Inspira Mulheres. Por quê? Porque eu falei, esse clube é para network. Esse clube é para mulheres que querem empreender. Esse clube é para mulheres que querem fazer negócios. Que legal. Tem muita mulher querendo fazer negócio. E aí, com muita mulher fazendo negócio, a gente tem no Clube Movimento uma reunião presencial por mês, 2 reuniões online, uma é mentoria, sabe? Uma é de mentoria, ou comigo, ou com outra especialista
Então, sempre trazendo conteúdo. vamos supor que a pessoa ela fale, poxa, mas eu não vou conseguir te contratar como coach. Mas ela pode fazer parte do clube. Ela pode fazer parte do clube, ela pode comprar esse livro. Começando por esse livro aqui, eu já vi pessoas mudarem de vida, viu? A partir do livro. A partir do livro. E como que você recebeu esse feedback? Assim, a pessoa te mandou na internet? Sim, tem até na minha página, no Instagram, tem alguns feedbacks com relação ao Qual que livro. chamou mais atenção, Flávia? Que você falou, nossa... Você chorou, você falou, cara, não acredito, olha que legal. Ai, de chorar... De chorar do livro, eu acho que não. Mas assim, as pessoas virarem e falarem... Que mexeu com você. Assim. Realmente foi um start. Eu acordei, eu tô entendendo agora o que eu posso, como eu posso fazer, né? Tô descobrindo algumas crenças. Eu tenho pessoas que já falaram que perderam alguns medos, que descobriram alguns medos que tinham e conseguiram, no processo aqui, ir perdendo. Mas eu sempre falo para todo mundo, não basta ler, você tem que ler, fazer o exercício, parar, ler, fazer o exercício, parar. E além daquilo que eu achei muito bonito, né, que a Flávia falou que ela escreveu as cartas, escreveu uma carta para Deus e, além disso, óbvio que você trabalhava, né, Flávia? Não adianta só você escrever a carta e deixar a carta lá, né? Não. Isso tudo funciona para tudo na minha vida, sabe? Eu tenho tudo escrito, o quanto eu quero ter daqui um mês, daqui um ano, o quanto eu quero, o que eu quero que aconteça na minha vida. E não é que vai acontecer tudo, gente. Mas aquilo serve para mim como um mapa, como um roteiro, como um Waze. E às vezes a gente vai traçar outra rota. E Flávia, você acha que hoje, para as mulheres, né, as coisas... Eu sinto que tá mudando, assim. Que o mundo já foi bem mais machista, assim. Acho que no tempo da minha avó, por exemplo. Eu lembro que minha avó contava que a minha bisavó lavava os pés do meu bisavô quando ele chegava em casa, assim. Que era uma coisa... sei, quase de uma adoração, assim, e tal. Acho que hoje é difícil acontecer, mas tem outras situações de machismo. Qual que você acha que é o estágio hoje? Você acha que o machismo ainda é muito forte? Ou já está ficando melhor para as mulheres? Como é que você vê isso? Eu acho que está ficando melhor. Acho que existe. Conheço situações que as mulheres são bem submissas. Submissas além do que está escrito ali na Bíblia. Porque não se conhecem verdadeiramente. Porque abrem mão de ser quem elas são por conta de uma relação. E dá pra ter... Você sabe que assim, você falou de uma situação que me emocionou. Um dia uma mulher chegou pra mim e falou assim, eu estou aqui porque eu quero me separar. Nossa. Eu falei, mas como assim? Eu falei, mas eu não sou nem a favor desse negócio de separação. Seu marido te bate? Não. Seu marido? Não. Era tudo não, mas era um sonho que ela tinha que ele não compactuava do mesmo sonho dela. Mas e já tive situação de mulheres que estavam vivendo uma situação ali bem difícil, mas que elas conseguiram, a partir de um processo ali de autoconhecimento, e transformando a casa delas, e transformando o parceiro delas. Que bacana, hein? Mas a pergunta que eu vou te fazer agora é que assim, eu tenho percebido um fenômeno assim, que as mulheres elas hoje são donas do seu destino, donas da sua vida, e que não necessariamente elas se enxergam casadas. Eu vejo muitas mulheres que têm a sua carreira e têm uma vida independente. Assim. Você sente isso também? Assim, que as mulheres hoje elas estão... Óbvio que muitas se casam, que é normal, mas ok também se ela também não quiser se casar e quiser ter a vida dela. Eu não acho eu não vejo isso ainda como um fenômeno, né? Eu vejo que acontece, mas eu acho que ainda é uma pequena parcela. É uma pequena parcela, entendi. Eu acho que ainda é uma pequena parcela. Eu não sei se é as mulheres que eu tenho contato, mas grande maioria tem o desejo de ter uma família, um parceiro. Entendi. E eu preciso te perguntar isso, Flávia. A gente já está caminhando para o final aqui, você já vai indicar. O papo tá muito bom, né? Passa rápido. Indicar também o seu livro, indicar as coisas que você trouxe. O que você acha, assim, do feminismo, assim, do modo geral? Você acha que
que o feminismo, de alguma forma, ele ajuda as mulheres, ou em alguns aspectos ele pode atrapalhar? Como é que você enxerga isso? Você sabe que é muito engraçado, quando o movimento estava lá pelos seus 2 anos, eu fui convidada por algumas revistas para escrever sobre feminismo, né? Certo. E aí eu falava assim, mas eu não estou entendendo porque essas revistas estão me convidando, até do clube que eu sou sócia, uma vez me convidaram. E eu falei, eu não sou feminista. Aí eu começo bem, assim, uma das entrevistas que eu dei, que eu escrevi, na verdade, foi que assim, eu ainda gosto que o homem abra a porta do carro. Entendi. Eu não gosto ainda de dividir a conta, mas sou partidária de algumas causas feministas. Que seria o quê? Igualdade de salário, desde que faça a mesma função, igualdade dentro de casa, esse tipo de coisa. Mas eu não sou feminista. E eu acho que assim, o feminismo como o machismo, eles caminham em conjunto. Tudo que é demais não é bom. Mas em alguns aspectos você concorda que coisas do feminismo foram grandes avanços, né? Sim. Mulher não podia usar calça, por exemplo. Mulher não podia se vestir do jeito que queria e tal. É que aí você pega uma transição cultural, né? E o feminismo hoje vai para uma linha um pouco mais, eu diria, ardida, né? Entendi. Porque daí quase que é um machismo, mas assim, se você pegar o feminismo hoje na íntegra, é quase que Ele é diferente da essência, da assim, essência. do feminismo e tal. É de não gostar do sexo, de não aprovar o sexo oposto, de ser contra o homem. Não, de forma alguma. Né? Eu não quero também ser contra as mulheres, muito pelo contrário. Um beijo pra minha esposa Vanessa, minha mãe. Pô. Mas é isso, eu acredito que nós podemos ser o quê? Pessoas que lutem pelos seus direitos, mulheres e homens, todos tendo direitos iguais. E sobrevivendo bem ali. E deveres iguais. E sobrevivendo bem. E eu encontrando as forças em você, você encontrando as forças em mim, e a gente junto indo pro progresso aí, gente. Você já teve algum feedback de marido? Falou, nossa, minha esposa mudou, minha esposa tá bem, assim. Ah, já. Já, vários. Porque, assim, a gente perguntou muito sobre as mulheres, porque você falou 90% são mulheres. Vários. Que é mais difícil, mas eu acho que é muito, assim, deve ser muito mais legal até pra você. Nossa, né? já tive alguns maridos até dizendo... Você salvou meu casamento. Muito obrigada. Que legal. Não que eu seja uma esposa perfeita, porque daí lá na minha casa eu sou esposa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente conseguiu entrar num denominador comum em que nós fomos nos ajeitando. Porque, por exemplo, logo que eu comecei a fazer tudo isso para estudar, para o coach, meu marido não queria. Olha só. Mas você não brigou com ele? Não, brigar não, mas a gente teve que sentar e entrar num acordo. Conversar ali para chegar num resultado. Porque era algo assim, tipo, não, isso vai tomar muito teu tempo, não, vai ser difícil, vai ter que abrir, porque no começo tive que abrir mão de muitos finais de semana. Entendi. Tempo com os filhos também. Isso. E aí a gente negociou. E como que é hoje? Hoje é ótimo. Hoje ele entende todo o processo. Entende, e meu marido é médico também, né? Ixi. Então, ele também tem uma agenda desafiadora. Então, a gente fala que a gente vai buscando aí o equilíbrio. E eu acredito também, Flávia, que você conseguiu organizar sua agenda com o tempo, né? Hoje, você falou, você consegue dar atenção para os seus filhos. Tem dia que é muito mais corrido, tem dia que é muito mais livre. E assim é a vida de quem é empreendedor. Porque você depende de você, né? Você é sua chefe, se você não correr atrás, nada acontece. Flávia, que papo gostoso, hein? Obrigado, de verdade. Eu aprendi muito, Mix, viu? Eu achei assim, várias coisas aqui que são muito especiais. E eu queria que você deixasse, antes de falar de suas redes sociais e para as pessoas aqui, um recado final, entendeu? Para as mulheres que precisam de ajuda, que estão ali com a autoestima muito fragilizadas, que talvez vivam um relacionamento tóxico, que querem mudar, querem crescer também, assim como você cresceu, e deixar esse recado para elas, que eu acho que é muito importante. Olha,
Como eu disse lá atrás, você tem que acreditar que existe uma potência aí dentro de você, porque dentro de toda mulher existe uma potência. Se uma pessoa é capaz de gerar um filho, dar à luz a um filho, você é uma potência. E se você não chegou ainda nesse estágio, nem quer ter um filho, você continua sendo uma potência. A questão é, acredite em você, busque formas de se desenvolver, de buscar o seu autoconhecimento mesmo, de entender quem você é, o que você pode fazer e o que você merece nessa vida. Que legal, né? Flávia, se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, te mandar mensagem, como é que faz? Você pode me encontrar no @FláviaSalim_ e no @Movimento Inspira Mulheres. Salim com M no final, né? M no final. Isso. @FláviaSalim_ e... @Movimento Inspira Mulheres. E você também faz o programa... Eu faço podcast na Rádio Nova Difusora FM, toda segunda-feira, às 15 horas, ao vivo. Mas eu já te vi com a Cláudia também. É verdade. Olha que máximo, gente. Eu faço um programa de TV, você tá vendo? Eu nem lembro, às vezes, das coisas que eu faço tudo. Eu sou comentarista e faço uma análise crítica dos convidados da Cláudia do programa Além da Make. Eu tenho um quadro lá que chama Vamos Além. Cláudia Zani, que já foi aqui nossa convidada, veio aqui. Minha amada parceira. A Cláudia Zani é uma parceira de faz tempo, amigona nossa. Ó, Cláudia, beijão aí pra você. O livro, que indica pra ir o livro para o pessoal. Olha, também. gente, um xodó, algo feito com muito amor, com muito propósito, que é pra quem quer acordar, que é para quem quer dar os primeiros passos aí no autoconhecimento. Esse aqui é um presente meu para vocês. Ah, que bacana! Tá? Mais um livro, que beleza! Tá disponível na Estou deixando Amazon. Os presentes aqui. Tá disponível na Amazon. Então, quem quiser, é o Newbie, o Pratique o Poder de Transformar-se. E eu posso ler. Você pode ler. Fazer, não é só para as mulheres. Olha aqui, ó, tem um monte de exercício, super bacana. Nossa, muito bom. Além disso, eu também quero falar do Pense e Enriqueça, que você falou que era para eu deixar uma dica, que eu acho que é um livro... Napoleão Hill, né? Napoleão Hill, maravilhoso. E o filme. Você falou. O Joy, chama Joy, Joy, o nome Quer do olhar sucesso. na internet para ver o filme? É Joy, o nome do sucesso. Nome do sucesso. É o nome do livro, Joy. Nome do filme, né? O nome do filme, tá. Gente. E também tem o A Virada. A Virada? Também é um filme. É com Ben Affleck. É um filme mais antigo, mas é importante para ver ali, esse filme especificamente, ele é importante para a gente ver que às vezes a nossa vida pode estar num topo e a gente pode cair. E aí caindo, tem que pensar na recuperação rápida, tem que até se vestir um pouco mais de humildade, ele ensina muito isso. É verdade, tem um filme que, desculpa Lógico, falar aqui, Flávia, que eu gosto muito e é muito sobre mulheres poderosas num momento muito difícil da história americana, que era nos anos 60, onde existia muito racismo, e elas venceram isso com muito conhecimento. O nome dele é Estrelas Além do Tempo. Esse filme eu acho sensacional. Maravilhoso. Assim, mulheres que revolucionaram a sua época. Você sabe que é uma história verdadeira. É uma história real e em nenhum momento, mesmo com tudo contra, elas se intimidaram. E é aquilo que você falou, né? Estudando sempre, tendo um padrão de excelência muito grande. Então é um filme que eu... Você sabe que na NASA, também. Lá nos Estados Unidos, tem essas 3 mulheres na parede. Mulheres lá. Negras, fortes, que venceram racismo, venceram machismo, venceram várias coisas. Aí. Esse filme que eu falei também, Joy, o nome do sucesso, também é uma história real. Uma mega empresária americana, temos milionária filmes hoje. para você assistir agora no seu final de semana. Não sei se tem na Netflix, se a pessoa quiser. Todos esses têm. Acho que até tem. Estrelas do Tempo. Estrelas Além do Tempo. Flávia, muito obrigado, de coração. De verdade, você, olha, quando quiser, acho que vai voltar mais vezes. Eu queria fazer um com você e a Cláudia, aqui a gente fazer um tema. A gente vai adorar. Para vocês conversarem aqui, a gente poder trocar uma figurinha. De verdade, muito obrigado.
E volte mais vezes, tá? Você é nossa convidada. Obrigada, gente. Foi uma honra estar aqui com vocês. Adorei, viu? Mas- Adorei estar no Histórias em Movimento. História em Movimento. E você que gosta do nosso conteúdo, a Flávia sabe disso, né? Nos ajude aqui. E Sim, não precisa de gente. muito. Não precisa de muito, né, Flávia? Não. Se Olha. inscreva, curta, compartilhe, comente. Tudo isso aí já está ajudando Isso muito. é o mínimo que a gente pode fazer por alguém que está dedicando tempo para entregar conteúdo, viu? Você pode mais, você pode curtir, pode comentar e pode compartilhar. Isso é verdade. Flávia, obrigado. Mais um episódio do História em Movimento. Valeu.